Ao longo dos anos, as pessoas coletaram um álbum inteiro de frases sobre perder tempo e como isso nunca pode ser revertido. Seria uma pena perder todas essas frases caso algum cientista prove que o tempo é reversível. Na verdade, parece que isso já aconteceu. Bem, mais ou menos. Viajar no tempo pode ser real. Ninguém mais poderia chamá-lo de preguiçoso ou procrastinador. O tempo está sempre do seu lado. Você pode vencer o relógio 10 vezes de 10 e até desfazer todos os ovos mexidos metafóricos que desejar. Se você for um simples quantum em circunstâncias altamente improváveis, simuladas dentro de um computador quântico, é claro. E mesmo assim, isso provavelmente não seria tão simples quanto parece. Alguém entendeu o que eu disse? Nem eu. Vamos continuar. Que tal? Uma equipe de cientistas russos do Instituto de Física e Tecnologia de Moscou declarou em um comunicado à imprensa que conseguiu reverter o estado quântico do tempo em uma minúscula fração de tempo. Para isso, eles usaram um computador quântico da IBM e inúmeras tentativas, 85% das quais foram bem-sucedidas em um sistema simples e apenas 45% em um sistema um pouco mais complicado. Mas simples não é exatamente a palavra certa aqui. Nada pode ser simples se você estiver falando de computadores quânticos e física quântica em geral. A maneira mais fácil de imaginar o que realmente aconteceu durante esses experimentos é pegar uma bola e jogá-la na parede. Ela retornará às suas mãos. Sob as circunstâncias certas, como a força que você aplica e o ângulo em que atinge a parede, ela voltará para você enquanto estiver percorrendo o mesmo caminho na mesma velocidade de quando foi à parede na primeira vez. Agora vamos tentar outro exemplo. Desta vez, você está jogando uma bola de mármore. Ela bate na parede e quebra como esperado. Depois cai. Mas veja, agora está voltando pelo mesmo trajeto. Vai para cima, quica na parede e finalmente cai de volta na sua mão enquanto se recompõe em uma única peça. Você notou a diferença entre esses dois exemplos? No primeiro caso, a bola retornou à sua posição padrão sem violar o fluxo natural do tempo. Apenas copiou sua própria trajetória. Mesmo se você decidir assistir ao rebobinar a imagem, nada mudará visivelmente aqui. Parece convincente, mas não tem nada a ver com a reversão do tempo. Só que as circunstâncias permitem que a bola retorne ao seu estado e posição anteriores exatos. Mas a situação com a bola de mármore é muito mais interessante porque, se colocarmos o que aconteceu para rebobinar, podemos ver claramente como o mármore muda de estado, o que não pode ser revertido em um fluxo linear de tempo do passado para o futuro. Agora está rachada, mas um momento depois está inteira novamente, ou um momento antes. Como você explica isso com palavras quando o tempo de repente começa a voltar assim? Infelizmente, na publicação dos físicos russos, não está totalmente claro do que está mais próximo à descoberta deles. Uma simples rebobinagem que apenas reverte visivelmente o tempo ou a revisão completa de um quantum. De qualquer maneira, deveria ser completamente impossível trazer um quantum ao seu estado anterior. O conceito de flecha do tempo é a parte integrante das leis da natureza, como as leis da termodinâmica, por exemplo. A segunda lei dela determina que todo sistema fechado, seja ele constituído de apenas uma partícula elementar ou de tudo o que existe no universo, está constantemente se movendo em direção à desordem, e esse processo é imparável e irreversível. Basicamente significa que o tempo sempre segue apenas uma maneira, do passado para o futuro, pois tudo muda constantemente e irreversivelmente seu estado e condição. Nada permanece o mesmo. Essa é uma verdade simples que todos conhecemos, mesmo sem conhecimentos especiais em física. Mas o mundo quântico está acostumado a quebrar todas as nossas expectativas neste ponto. Um quantum pode estar em dois estados simultaneamente. O teletransporte quântico provou ser real e agora parece que nem o tempo em si é realmente seguro. Mas entre esses milagres, o último é particularmente improvável, porque só pode acontecer nos sistemas mais simples e apenas em circunstâncias simuladas em computadores quânticos. Um equipamento desses é um verdadeiro milagre da ciência, com grande poder de processamento que vem com uma diferença principal em relação aos computadores clássicos, que são baseados em silício e usam bits para armazenar informações. Um bit é uma unidade básica de medida que serve para conter dados em uma sequência de bits, com cada um dando apenas uma das duas saídas possíveis, 0 ou 1. Cada bit de memória é inútil fora da sequência, mas muitos deles combinados podem se tornar um código que pode significar qualquer coisa, de um dígito singular a uma imagem de um gato.
Os zeros nesta sequência são bits que não podem ser carregados eletricamente e os uns são aqueles que são alimentados. É assim que a memória funciona no seu computador ou smartphone. Computadores quânticos usam bits quânticos ou qubits em vez de bits. Essas também são as unidades mais básicas de informação para um computador quântico. A diferença é que os computadores que usam qubits têm muito mais potencial de processamento do que um clássico. Quando os bits podem estar apenas em um dos dois estados possíveis, os qubits usam partículas quânticas, que podem estar não apenas em um dos dois estados, mas também nos dois ao mesmo tempo. Isso pode ser explicado pelo fato de que partículas elementares, como fótons e elétrons, usadas em qubits, podem estar em um estado conhecido como sobreposição. É fácil representar como 0 e 1, e qualquer outra coisa que houver no meio disso. Isso pode dar muito mais significados possíveis a um qubit, então ele terá mais potencial de computação. O único problema é que a sobreposição de partículas é bastante instável e pode ser interrompida, mesmo olhando para elas e tentando ler a saída de qualquer outra maneira direta. Quando perturbadas, as partículas passam imediatamente de uma sobreposição para um dos dois estados principais. A dificuldade de criar métodos indiretos de leitura de saída de qubits levou ao lento crescimento da computação quântica. Mais da metade das ideias relacionadas a ela ainda é altamente teórica, e o computador quântico mais complexo ainda possui apenas 16 qubits. Para um experimento de reversão de tempo, apenas 2 qubits foram usados, e mesmo que não fosse uma reversão de tempo real, é uma inovação gigantesca para a computação quântica em si. O resultado dessas experiências mostra que, ao aplicar uma equação especial às partículas qubit, elas podem efetivamente voltar ao seu estado como depois de um bom gole da fonte da juventude. Isso pode permitir que computadores quânticos retornem ao progresso do processamento de informações. Dessa forma, será possível testar melhor os programas quânticos. É basicamente um botão de desfazer para processos quânticos. Outro feito limítrofe impossível desse mundo próprio é o teletransporte quântico. Um grupo de cientistas da computação conseguiu basicamente transportar uma partícula pelo espaço em um instante. Em um momento estava lá, e então piscou em outro lugar. Mas, mais uma vez, não é ficção científica. Nem tudo é o que parece à primeira vista. Para ser justo, havia inicialmente duas partículas ligadas entre si por um tipo especial de relação na física quântica chamada emaranhamento. Então, elas foram separadas uma da outra, e uma delas foi minuciosamente examinada. Como já sabemos, ao ser escaneada, uma partícula sofre um estresse e, portanto, interrompe seu estado quase completamente. Basicamente, após o escaneamento, uma das partículas se tornou algo completamente diferente do que foi verificado. Informações sobre as propriedades dela foram então enviadas para a segunda, que herdou todas elas, efetivamente se tornando a primeira partícula. Aposto que você pode identificar o problema aqui. Nenhuma das partículas foi realmente transportada para lugar algum, mas as informações sobre elas foram teletransportadas. E em termos básicos, teletransporte significa digitalizar e interromper algo em um local e remontá-lo em outro com o uso de informações da digitalização. Portanto, o que os cientistas viram ainda era teletransporte. O teletransporte quântico, assim como a reversão quântica de tempo, não pode ser usada em nada, exceto partículas como elétrons e fótons. Por isso, é realmente muito cedo para ter esperanças de chegar no trabalho num piscar de olhos ou voltar no tempo e acordar mais cedo para chegar no horário. Mas quem sabe o que seria possível se todo esse novo conhecimento pudesse ser usado para construir os primeiros computadores quânticos práticos. Com seus poderes de processamento, poderemos arriscar até em teletransportes e máquinas do tempo. O quê? Uma pessoa pode sonhar. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais que eu acho que você vai aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e ficar no lado incrível da vida.